Ô Sakamoto, falando sobre até as declarações hoje feitas pelo novo presidente do INSS, Gilberto Valler, ele admitiu que algumas medidas que poderiam ter sido colocadas em prática não foram, protegendo os aposentados e pensionistas desse roubo absurdo que aconteceu no nosso país, né? Ele falou que não foram colocadas em práticas para evitar que essas fraudes acontecessem. Ele disse, abre aspas, havia avisos, alertas, mecanismos e não foram colocados em prática, foi o que disse o novo presidente do INSS numa entrevista hoje à Rádio CBN. Isso pesa também contra a Lupe, quando ele fala de que mecanismos não foram utilizados? Isso pesa contra o governo? Pesa contra o governo Lula, pesa contra o governo Bolsonaro, pesa nos últimos 6 anos de sacanagem contra os aposentados, de roubalheira contra os aposentados por conta desse escândalo das mensalidades cobradas de forma ilegal, né? Foram 4 anos, né, de governo Bolsonaro, né, com esses convênios sendo assinados. Depois 2 anos de governo Lula, com a quantidade de convênios aumentando significativamente, né? Você teve avisos do próprio Tribunal de Contas da União, que depois a gente vai até comentar, né, por problemas recentes, mas avisos por parte da Controladoria Geral da União, falou, isso aqui está dando merda, isso aqui está dando problema, isso aqui precisa resolver. E aí o pessoal foi empurrando com a barriga, né? Então, ou seja, pelo menos o presidente do INSS, neste caso, ele não está brigando com a realidade. Porque se ele falasse, olha, não tinha o que fazer, é uma situação que é uma surpresa para todos nós, aí você falava para ele, meu amigo, por favor, dá lugar para outra pessoa, porque você está simplesmente repetindo os erros dos seus antecessores. A questão, neste exato momento, é a investigação tem que apontar se isso foi uma omissão, né, porque por incompetência pura e simples, foi uma omissão para ajudar algumas associações, ou foi do ponto de vista político, ou foi uma omissão, e a gente tem associações lá no meio da esquerda à direita, né, que estão representadas lá, enganchadas em diferentes alas e ideologias políticas, ou você teve uma omissão que foi bem recompensada com cascalho, pago, né, desviado para essas pessoas, né? Então a Polícia Federal vai ter que rodar bastante ainda, vai ter que entender. Agora, Fabiola, o mais importante é que ainda, por mais que o governo esteja divulgando aqui e ali, falando cuidados que tem que ser tomados, como vai ser feito, a dinâmica, o que as pessoas querem saber, e isso a despeito da punição, que tem que haver punição, tem que haver chilindró, tem que haver demissão, tem que haver desoneração, tudo isso. Mas, acima de tudo, tem que haver devolução dos valores roubados, né, para a população que foi prejudicada. Como é que vai ser feita essa devolução? O governo já deu a entender que as pessoas vão ter que, na verdade, mostrar, trazer os dados e mostrar, né, para saber diferenciar aqueles que foram debitados com autorização, sabendo que estavam sendo debitados, e aqueles que foram roubados, né? Neste exato momento está rolando um congelamento geral, mas o governo quer fazer essa separação, por quê? Aqueles 6,3 bilhões, ele diz respeito ao total, ao montante total, só que quanto disso foi autorizado, quanto não foi autorizado, isso o governo vai ter que fazer. E é aquilo que a gente vem repetindo, né, Fabiola? Estamos falando de uma maioria de aposentadorias de R$ 1.500, do pessoal que ganha pouco. Para quem 6 anos de retirada de montante, R$ 50 por mês, R$ 3.600 no total, é um dinheirão e vai fazer diferença. Então, o governo está correndo contra o relógio e, ao que tudo indica, o sistema de devolução não está tão simples assim. E isso vai pesar contra o governo. Fabiola, rapidamente comentando aquela tua primeira notícia, que eu acho interessante com relação do INSS. Vocês lembram que a Fabiola falou daquele pessoal que cria aposentados, né? Cria certidões falsas, cria aposentados, tira o cascalho, leva milhões. Gente, isso é muito doido, porque eu lembro, né, no começo da minha carreira como jornalista, 30 anos atrás, cobrindo fraudes iguais. Absolutamente iguais, né? Você pega aposentados fantasmas ganhando dinheiro da Previdência. A gente sabe que tem um rombo na Previdência, que a Previdência vai aumentando o déficit, que a gente vai ter que fazer essa discussão em algum momento, né? Espero que essa discussão seja feita olhando que o governo dá meio trilhão em subsídio para gente rica, e aposentadoria especial para militar e tudo isso mais, antes de simplesmente tungar o aposentado mais pobre em mais uma reforma, mas o fato é o seguinte,
O ministro Haddad tinha comentado comigo numa conversa que o governo ia se dedicar, antes de discutir desvinculação do valor da Previdência, da aposentadoria do salário mínimo, ia atuar no combate às fraudes. Né? Isso aqui é combate às fraudes, só que isso aqui é apenas a ponta do iceberg, Fabiola. A quantidade de fraude que tem de aposentado fantasma, de gente que ganha cascalho desviando com uma anuência de órgão público, safadeza com a anuência do governo, é muito grande. A gente, 30 anos depois, só na minha linha de jornalismo, né, a gente não conseguiu, né, evitar criar mecanismos eficientes para que isso deixe de existir. E isso é um absurdo. Isso todos os governos, este principalmente porque é o governo de plantão, mas todos os governos falharam retumbantemente em garantir que não houvessem assaltos ao caixa da Previdência. Muito importante isso que você está falando, né, Sakamoto, porque é algo histórico no nosso país. E essa operação que eu disse hoje da Polícia Federal lá em Minas Gerais, ela tem um outro foco de fraude do INSS, que é justamente isso, os aposentados fictícios, e que é um roubo no nosso dinheiro. Então, todos nós sendo roubados, né? É um roubo aí que vai para o bolso de todo mundo. Para quem está nos acompanhando na TV, um intervalo, mas a gente segue aqui pelo YouTube, inclusive para falar sobre ressarcimento. Eu queria trazer aqui uma fala também do novo presidente do INSS, nessa entrevista hoje, lá na Rádio CBN, ele falando sobre como que esse pagamento vai ser feito. O Sakamoto estava citando aqui até sobre essa história das fraudes, e eu acho muito importante a gente trazer essa informação que ele falou ao vivo, de que o ressarcimento de aposentados e pensionistas será feito da mesma forma, do mesmo jeito que é depositado o benefício previdenciário. Disse ele, será feito via benefício, via conta do benefício, nada de PIX, nada de depósito em conta e nada de sacar em banco. Não vai ter PIX. Isso é importante, né, Sakamoto? Sabe por quê? Porque já tá rolando, gente, um monte de fraude e golpe por causa do golpe do INSS. Não, tá, as pessoas estão recebendo no celular o link e fala assim, olha, verifique aqui se você foi fraudado, se você faz parte do grupo dos aposentados e pensionistas que foi roubado. Clique aqui, a pessoa clica e ela cai. E aí hoje o novo presidente do INSS falou na Rádio CBN de que o pagamento não vai vir por PIX, nem por link, nada de link que você receba no seu celular, que você receba no seu e-mail, e será devolvido na sua conta. É a melhor maneira mesmo, né, Sakamoto? Não tem outra, né? A gente estava discutindo agora há pouco a questão de como isso vai se dar no longo prazo, como é que você tem que comprovar o outro. Mas a partir do momento que foi comprovado a fraude, a ideia é que isso seja depositado como benefício, assim como é depositada a aposentadoria. Gente, pelo amor de Deus, essa possibilidade de fraudes dentro de fraudes é grave, é séria. Gente, vamos ser sinceros, a atividade advocatícia, ela é fundamental para a democracia e para os direitos. Mas tem muitas pessoas que se afirmam advogados, que estão correndo atrás de aposentados para tentar ganhar um cascalho em cima neste momento de uma forma extremamente safada, para dizer o mínimo. Então é o seguinte, o que a Fabiola está colocando, por favor, vocês têm pai, vocês têm mãe, vocês têm tio, tia, vocês têm pessoas que vocês conhecem aposentados, vocês são aposentados, ouçam o que ela falou, não clique em link, não dê o número do PIX para ninguém. Aliás, isso serve para a questão do INSS, serve para qualquer coisa. Não clique em link, não dê o número do PIX, não caia em fraude, porque esse pessoal quer aproveitar o quê? Aproveitar que os aposentados já foram tungados e ir lá chafurdar a carniça. Sakamoto, quando ele fala assim, eu levo um pouco de susto, mas eu acho tão bom. O pessoal que está em casa assistindo a gente dá aquela acordada, assim, né? Pra falar assim, ó, não cai em fraude. Gente, porque, não, sério, se você abre o seu celular, não sei quantos links você recebe por dia de golpe. Isso é bizarro, né? Isso é muito bizarro. Porque você recebe a todo momento. E você pode cair um deles a qualquer hora. Estamos de volta para quem está nos acompanhando, inclusive na TV
e também no YouTube, estamos em todos os lugares. Estamos falando aqui sobre as possibilidades de golpes e o quanto esse golpe do INSS gera outros golpes e essa necessidade do governo prestar atenção e fazer esses alertas à sociedade brasileira, principalmente aos aposentados e pensionistas que vêm recebendo vários links para saber se eles estão ou não na lista das pessoas que foram vítimas. Nessa entrevista recente do novo presidente do INSS, ele disse que 10% dos aposentados brasileiros foram vítimas desse golpe. Mas eles não têm um número exato disso, mas mais ou menos isso, 10% dos aposentados. A forma de reembolsar essas vítimas é extremamente importante. Agora, como prevenir de tanto golpe, né, Josias? Esse que é o ponto, por exemplo, não pagar por Pix, não pagar por link, não pagar por saque e pagar no benefício é uma saída? É uma saída. Agora, antes de pensar em pagar, em ressarcir, Fabiola, nós precisamos lembrar de uma coisa que está acontecendo agora, né? O governo foi muito lerdo no bloqueio da fraude e agora está querendo caminhar mais rápido do que as próprias pernas no ressarcimento. Há um efeito urna nesse comportamento atual do governo. O Lula está muito preocupado com o efeito desse escândalo nas eleições de 2026. Agora, é preciso tomar muito cuidado antes de fazer o ressarcimento. O presidente do INSS está dizendo, olha, vai ser feito da mesma forma que o aposentado recebe o seu benefício. Na conta bancária, ninguém deve cair em golpe, tudo bem, é preciso fazer esses esclarecimentos. Agora, há muitas dúvidas no ar, há muitas interrogações boiando na atmosfera. Ele fala que algo como 10% dos aposentados foram roubados. Isso dá alguma coisa em torno de 4 milhões de pessoas. A Polícia Federal tinha falado em 6 milhões de potenciais assaltados. Então é preciso saber quantos são efetivamente, quem foi roubado efetivamente, de quanto é o montante do golpe, 6 bilhões, 4 bilhões, de quantos bilhões nós estamos falando? Quais são as providências que o governo vai efetivamente adotar para sanear o INSS? Quem é que estava acompliciado com a quadrilha? Quem são os que serão chamados na justiça a responder solidariamente com esse ressarcimento? Então, há uma série de perguntas, Fabiola, que precisam ser respondidas antes de efetivamente abrir os cofres do Tesouro Nacional para fazer a devida reparação aos aposentados que foram roubados. Então, além de informar sobre a forma do ressarcimento, é preciso que o governo esclareça quantos foram roubados, qual é o montante exato da tunga e o que fará para providenciar que os assaltantes também sejam responsabilizados. Então, há uma série de dúvidas que o governo ainda não respondeu e já está sofregamente falando em devolver dinheiro, porque está preocupado com o efeito desse escândalo nas urnas. É preciso, assim como foi lerdo demais no bloqueio à fraude, o governo também não pode ser excessivamente ligeiro, até moralmente ligeiro, ao tratar do ressarcimento.